Estamos, então, na nossa segunda aula do módulo 3, e a aula está gravando, tá? Está sendo gravada, e hoje nós vamos conversar, continuando o assunto da aula anterior, que na aula anterior de ontem nós estávamos falando sobre finanças pessoais, e como que isso afeta a vida do empreendedor. Então, a gente estava falando sobre como é mais suave para o empreendedor, a vida do empreendedor, como é mais tranquila quando ele tem uma vida financeira organizada e ele consegue levar essa vida financeira organizada e multiplicar o seu dinheiro. Isso dá mais segurança na hora de tomar decisões, porque uma das piores coisas para o empreendedor é precisar tirar um dinheiro muito rápido da empresa. Então, muitas vezes, um empreendimento ele não cresce porque o empreendedor tem oscilações na vida financeira pessoal, na vida financeira privada, e aí quando acontecem essas oscilações, né, esses gastos a mais, um certo descontrole, ele acaba tendo que tirar dinheiro da empresa. E na nossa empresa, se a gente quiser crescer no longo prazo, a gente tem que colocar dinheiro e esperar, né, florescer. É como eu sempre digo, né, aqui nesse curso, que uma coisa que o empreendedor, eu falei na aula passada, que o empreendedor tem que lidar é com a preferência temporal, que é a preferência do tempo, né? Qual é o tempo que você prefere? Prefere gastar tudo hoje ou que eu digo assim, gastar tudo hoje na sua vida pessoal, ou juntar um dinheiro para uma reserva de emergência, ou realizar um sonho, comprar, né, e juntando dinheiro para comprar uma coisa daqui 6 meses, no final do ano, né, esperar, dizer, eu quero né, fazer uma viagem, né, as pessoas, geralmente, elas preferem o benefício antes e o pagamento depois, né? Então, é uma preferência temporal, ela aguenta pouco, né? Ela aguenta esperar pouco. Então, por vezes, acaba pagando mais caro pelo aquele bem por não conseguir esperar, né? Por exemplo, acaba pagando juros, acaba pagando taxas por não conseguir esperar. Então, é extremamente importante a gente levar a sério mesmo a nossa vida financeira, porque se a gente abre o nosso negócio pensando em ganhar dinheiro, em multiplicar o nosso dinheiro, não faz sentido a gente, ao mesmo tempo que está trabalhando, está ralando, está estudando para fazer o nosso negócio florescer, a gente está gastando descontroladamente na nossa casa. Que isso vai acabar impactando o nosso negócio, né? Concordam com isso? E, pessoal, vocês podem sempre mandar aqui pelo chat, tá? Que eu vou lendo, eu deixo o chat aberto aqui no cantinho. E só para reforçar também alguns recados, as aulas ficam... tem as aulas gravadas, que já foram gravadas antecipadamente para vocês, que é bom assistir lá, tem o link, eu vou enviar novamente o link para vocês darem uma olhada nas aulas que já foram gravadas, né, naquelas 4 primeiras. E também tem as mentorias, tá? Para quem quiser fazer uma mentoria particular com o professor César, é muito bom mesmo ter esse acompanhamento particular, que às vezes tem uma dúvida particular que não é tratada aqui na aula ao vivo, vocês podem tratar com o professor César de maneira particular, tá bom? Principalmente no que se refere à gestão financeira. Então, às vezes está com um problema financeiro na sua empresa, um problema específico, e quer uma ajuda para resolver, vocês podem contar com o professor César, tá bom? Eu queria mostrar aqui, antes de tudo para vocês... Boa noite, Márcia. Eu queria mostrar uma coisa bem, bem interessante aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí na tela de vocês desse PDF? Tá aparecendo aí para vocês, sim? Aqui tá aparecendo normalmente, qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então, aqui é uma pesquisa sobre endividamento e inadimplência no Brasil, só para a gente ver
como que a gente não está sozinho. Muitas vezes a gente acha que, né, a gente está no momento, porque há momentos na nossa vida financeira que a gente vai passar por oscilações, às vezes por fatores externos, fatores que não estão ao nosso controle, né? Às vezes acontece alguma coisa, não é verdade? Às vezes a pessoa ali entrou num problema financeiro porque tinha alguém doente, teve que pagar tratamento. Então, essas coisas fazem parte da vida. Eu sempre digo que a vida financeira, ela não é um estado que a gente conquiste e permaneça para sempre nesse estado, né? A gente precisa cultivar. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que juntam dinheiro e acabam precisando desse dinheiro para, sei lá, pagar um tratamento de um parente, fazer alguma coisa, né? Uma emergência com esse dinheiro, sei lá, caiu o teto, né? Tem que fazer uma reforma em casa, acaba gastando o dinheiro que tinha juntado. E aí o que precisa fazer? Juntar novamente. Então a nossa vida financeira, ela não é estática, ela é dinâmica. E aí tem muitas pessoas que às vezes estão numa situação financeira que não é muito agradável, não queria estar, né? E acabam ficando desanimadas. Tipo, eu nunca vou sair daqui, né? As coisas estão assim e não vão melhorar. Mas não, a nossa vida financeira é dinâmica. Então, no momento que a gente quiser dar um salto a mais, a gente pode. E principalmente como empreendedores. Que como empreendedor, a gente pode planejar a nossa atividade empresarial para a gente dar esse salto maior, né? Às vezes a gente quer aumentar o nosso lucro, o nosso até mesmo para poder tirar maior prolabore para nós podemos, né? Como empreendedores, nós podemos estabelecer estratégias para isso, porque a nossa renda é variável. Mas a situação financeira é assim, é dinâmica. Então, da mesma forma que quando a gente tem que cuidar para manter bem, da mesma maneira, quando a gente está mal, a gente pode tomar ações para ficar bem de novo, né? Então, não tem essa de, agora eu estou assim numa situação que não é tão agradável, né? Acabou para mim. Não, não é bem assim, né? A gente pode, é dinâmico. Então, às vezes acontece da pessoa se endividar por N motivos, né? Não só por descontrole financeiro. Às vezes é por uma coisa que está fora do alcance dela, como já aconteceu de empreendedores aqui no curso, e às vezes aconteceu até um desastre natural, como até tinha uma aluna aqui no curso que trabalhava com transportes, transporte intermunicipal, e aconteceu aí no Paraná daquele deslizamento de terra que fechou rodovia, etc. Então ela não pôde, né, trabalhar por um tempo. Então, isso teve impacto nas finanças da empresa e, consequentemente, nas próprias finanças, né? Sorte que tinha uma reserva, mas essas coisas acontecem. É importante a gente pensar, né, ter ciência disso, porque muitas vezes essa ideia de finanças é vendida como se a gente pudesse chegar numa estabilidade perfeita, que é uma ideia que se tem aí, né, de chegar numa estabilidade perfeita. Só que a economia, ela é dinâmica, ela está sempre mudando. O que a gente tem que desenvolver é a habilidade de ser antifrágil, independentemente da situação, a gente conseguir passar pela situação e sair melhor, né? Isso que a gente, essa habilidade que a gente tem que desenvolver, né, se a gente quiser crescer, e não chegar num momento assim de perfeição da vida, porque isso não existe, né? Às vezes, até mesmo a gente vê pessoas que tinham muito dinheiro no banco, aí acontece alguma coisa acontece alguma coisa, ou tinha dinheiro na bolsa, acontece alguma coisa, a pessoa, né, acaba perdendo parte do dinheiro. Essas coisas acontecem na economia. Então, quem que tem que ser estável, né? Se a estabilidade não está fora, se as coisas são instáveis mesmo, dinâmicas, onde que tem que estar a estabilidade? A estabilidade tem que estar em nós, né? Nosso comportamento, na nossa postura, na nossa personalidade. Então, a gente mesmo ser pessoas estáveis, né? Então, assim, a gente consegue desenvolver a habilidade de fazer dinheiro e de sair bem em qualquer situação, né? Independentemente do que aconteça com o país, com a economia, com coisas familiares, qualquer coisa que aconteça, a gente se mantém
ali firme consegue se sair bem, né? É isso que é mais importante, porque até a reserva financeira, que a gente junte uma reserva de emergência, em algum momento a gente vai usar esse dinheiro, né? E depois que a gente usar, a gente vai ter que repor. Normal. Então, às vezes a gente fica assim, eu queria ter estabilidade financeira. E aí a estabilidade nunca chega, a gente acha que é culpa da gente mesmo. Mas não, o importante é a gente sempre fazer o controle financeiro e fazer sobrar dinheiro para a gente ter um colchão, né? Um bote salva-vidas para se sair bem. E não só para isso, né? Como eu sempre digo aqui, para realizar os sonhos também. Mas o importante é a gente lembrar disso. Não é que também a gente vai passar a vida inteira assim, né? Numa oscilação eterna muito radical e que vai para cima e para baixo. Não, a gente deve conseguir uma média ali, uma certa constância nas nossas finanças, mas não um estado de perfeição. Vocês conseguiram entender? Não um estado de perfeição que tudo na nossa vida vai ser perfeito, né? Que isso não existe. E a gente percebe que as pessoas ficam até doentes muitas vezes por querer essa estabilidade. A estabilidade só viria nas nossas finanças se o tempo parasse. Concordam? Se a gente conseguisse lá um dinheirão e o tempo parasse. Aí sim a gente nunca mais teria gasto, nunca mais, né, gastaria o dinheiro, ficaria doente, não iria gastar viajando, curtindo a vida, nunca mais ia gastar o dinheiro. Aí pronto, é uma estabilidade perfeita ali, congelou tudo, aí pronto, é a estabilidade. Então a nossa postura é mais importante ainda, né, do que a nossa mentalidade, a nossa postura é até mais importante do que uma. Não é que é mais importante, mas primeiro vem essa atitude. Né? Primeiro vem essa atitude de saber se virar em qualquer situação, essa postura antifrágil. Né? Já viram o livro? Vocês já viram o livro do Antifrágil, do Nassim Taleb? Tem o. Bom, deixa eu pegar ali o livro. Tem 2 livros, né? Para quem não conhece Alguém já ouviu falar da Lógica do Cisne Negro? Alguém já ouviu falar nesse livro? Que ele é muito falado no ambiente de negócio, por aí, e também nesses podcasts, nesses programas. Vocês já ouviram falar na Lógica do Cisne Negro? E tem também o livro do Nassim Taleb, que é O Antifrágil. Então, são 2 livros interessantes para quem tem interesse em ler sobre essas coisas, que fala exatamente sobre essa postura de antifragilidade. É uma postura que a gente adota para a vida, uma postura de tranquilidade, né? Ali, a Thalita disse que nenhum dos 2 eu ouvi falar. Então, já fica a dica aí do Nassim Taleb. É assim, hoje em dia eu não sei mais o que ele está escrevendo, mas esses 2 livros são interessantes, mas são uns livros meio grandinhos aqui para ler. Mas se vocês quiserem ouvir, geralmente tem resumo na internet sobre esses livros e tem também audiobook, geralmente, tá? Para quem quiser ouvir, só procurar na internet. Mas essa postura antifrágil, né? Essa atitude de tranquilidade perante a vida, assim, de você saber que você consegue fazer dinheiro, você consegue ampliar, né? Você entende como é que as coisas funcionam, você entende por que as pessoas compram, quais são as necessidades das pessoas, por que elas pagam dinheiro por alguma coisa. Quando você entende como é que funciona o mercado, como é que funciona a economia, isso dá uma tranquilidade, essa estabilidade interior. Que você diz assim, não, independentemente se o meu negócio eu vou continuar nessa direção, ou eu vou vender outro tipo de serviço,
ou eu vou incrementar minha empresa, ou vou mudar de ramo, independente do que aconteça, eu sei fazer dinheiro, eu sei cuidar das minhas finanças, eu consigo me sair bem em qualquer situação. Essa confiança é, assim, a melhor coisa que tem, né? Então, para o empreendedor, né? Para dar essa tranquilidade. Então, é bem interessante desenvolver essa atitude. Tá? Isso tudo para dizer que nem sempre a pessoa se endivida porque ela quer. Só isso que eu queria comentar. Só uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é endividamento? O que é endividamento? Quando diz assim, uma pessoa está endividada, o que isso quer dizer? Quando fala assim, fulano de tal está endividado. Né? Ou quando se fala assim, né, que tem sempre em campanha política, não tem isso? Fala assim, o endividamento no Brasil é muito alto. Nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso. O que é ser endividado? Vocês sabem? Eu acho que vocês sabem, sim. Alguém? Prof, o Oi. endividamento não seria quando você está com uma dívida muito alta que você é impagável e você pode vender tudo que você ainda não paga as suas dívidas. Né? Também, a pessoa que está, ela vira inadimplente. Essa pessoa, ela já está assim, a pessoa que, mesmo que ela venda todo o patrimônio, ela não consegue pagar a dívida, essa pessoa ela declara um estado de falência, né? Ela, assim, está no estado crítico. E aí nós temos o inadimplente, né? Que é a pessoa que atrasou contas, ela não tem dinheiro para pagar, foi isso, né? É isso, né? Sim. Tem a pessoa que está no estado crítico, esse daí, olha, é possível sair também, né? Não é nada, não tem nada impossível. É possível com planejamento sair disso. Mas aí tá numa situação mais crítica. Aí tem a pessoa que ela só atrasou, né? Ela não tá com uma dívida como a do tamanho que a Thalita falou, né? Que nem que se ela vender tudo, ela consegue pagar. Aí tem as pessoas que ela atrasou alguma conta, ela atrasou contas, está com contas atrasadas, cartão de crédito atrasado, essa pessoa é inadimplente. Mas o endividamento, você sabia que é qualquer pessoa que use crédito? Então, a pessoa que deve no cartão de crédito é considerada uma pessoa endividada? Uma pessoa que, mesmo que consiga pagar, tá? Mesmo que ela consiga pagar. Uma pessoa que tem financiamento de carro, de casa, é considerada pelas pesquisas como endividada. Então, qualquer pessoa que use crédito é considerada endividada. Não que ela está sem pagar. Tá, prof, eu vou te fazer uma pergunta que não sei se tem a ver com isso. Aquela situação do score, sabe? Que quanto mais, se você... Vou te dar um exemplo assim, eu nunca comprei a prazo, sempre comprei, a vida inteira comprei à vista. Daí o meu score está lá embaixo, né? E se eu compro sempre parcelado, o meu score está lá em cima. Eu nunca entendi essa parte dessa situação aí, sabe? Eu acho, eu não, eu teria que confirmar isso, mas eu creio que é porque quando você compra, por exemplo, no cartão de crédito e paga na data, eles conseguem fazer uma avaliação do seu perfil, né? E quando você, por exemplo, saca o dinheiro no banco e compra tudo com dinheiro vivo, eles não têm como fazer uma avaliação do seu perfil. Entendeu? Eu acho que se refere à avaliação do perfil. Aí, se você compra em crédito, eles conseguem fazer a avaliação.
né? Se você deve né, pela data de vencimento das suas coisas, das suas prestações, financiamento, se você paga em dia, aí seu score é alto. Eu acho que quando você paga muito à vista, até é uma questão de não conseguir avaliar. Mas eu posso confirmar isso, até porque eu também nunca tinha pensado nisso, mas deve ser algo nesse sentido. Porque pelo que tu falou, digamos assim, quanto mais, vou te dar um exemplo assim, eu só compro a prazo. Então eu estou supostamente endividada, né? Mas eu tenho uma dívida, mas assim, vai vencer amanhã, mas eu tenho dinheiro no banco para me pagar. Então vamos dizer assim, não é uma dívida que eu não consiga pagar, sabe? É uma coisa que eu consigo pagar, né? E daí, Sim, desse sentido que eu me refiro, assim, que daí o score consegue, e o pessoal conseguem ver, só que daí não sei por que essa taxação de que a gente é endividada, se a gente está pagando em dia, né? Mas, enfim. é porque o crédito, ele qualquer tipo de crédito que a gente use, ele é uma dívida, porque subentende-se que você está gastando mais de 100% do seu dinheiro. Porque, por exemplo, vamos supor que, fazendo uma conta básica, né? É assim, você ganha R$ 1.000, só para ficar básico. Tá travando aí para vocês ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo aqui para mim, pelo menos. É que a internet deu uma oscilada aqui. Então, vamos supor que você tenha R$ 1.000, certo? Você ganha todo mês R$ 1.000. Vamos fazer um número redondo que fica mais fácil. Você ganha todo mês R$ 1.000. E você queira comprar uma televisão de R$ 1.000. E aí você faça 10 parcelas de R$ 100. No mês, você gasta os R$ 900 lá com aluguel, com nananá, e R$ 100 da parcela da televisão. A parcela está dentro do seu orçamento, né? Você pagou, você consegue pagar em dia, né? Não consegue? Consegue. Mas, quando você fez a compra, você gastou R$ 1.000 a mais, né? Então, é por isso que tem essa noção do endividamento, que nem se a gente for somar, às vezes, a soma das nossas faturas, né? Se a gente for somar o nosso orçamento e for somar as parcelas de todos os créditos, de todos os cartões que a gente tem, parcela de crediário, etc, etc, muitas vezes vai dar mais vai dar um excedente, né? Por exemplo, você ganha 1.000, aí vai somar o cartão de crédito, dá R$ 1.100. Então, no caso, você está gastando mais de 100% da sua renda, entendeu? Sim, entendi, Só que sim. você está postergando essa dívida, mas está gastando mais de 100% da renda, né? Então, por exemplo, quando você compra um apartamento financiado, digamos assim que você pega lá, pagou 200 mil e financiou 200 mil. Você tem uma dívida de 200 mil. Mesmo que você consiga pagar a parcela corretamente, na data certinho, você ainda tem aquela dívida de R$ 1.000. Ainda tem aquela R$ 200.000. Ainda tem a dívida de R$ 1.100. É porque a dívida é aquilo que a gente gasta até de excedente, quanto que a gente recorre ao crédito do sistema bancário para conseguir ter o dinheiro, né, necessário para comprar o que a gente quer antecipadamente. Entendeu? Sim, entendi, sim. Agora, o inadimplente é essa pessoa que atrasa. Entendeu? O inadimplente atrasa. Por isso que a gente precisa pensar o quanto a gente está endividado, porque às vezes causa essa ilusão mesmo, né? Mas eu consigo pagar a parcela no dia correto. Sim, mas não deixa de ser uma dívida. Se não tiver o dinheiro para pagar naquele dia,
vai ser cobrado juros, né? Se não conseguir pagar, vai virar uma bola de neve. Então, é bom a gente pensar no crédito e no dinheiro que a gente tem em mãos, entendeu? A renda que a gente tem e no crédito que a gente usa. O crédito não é a nossa renda. Ele é uma antecipação da renda futura. Mas eu te falo uma coisa assim, vou te dar um exemplo assim. Eu tenho que comprar mercadoria para minha loja, para mim manter minha loja, minha empresa. Mas eu não tenho dinheiro agora, eu tenho que comprar em parcelas, né? Uhum. Então, como eu não tenho nada fixo, às vezes assim, eu tenho uma ilusão de que até a data entre esse valor, né? Uhum. Que, digamos assim, se de repente eu não tiver esse valor em mãos porque não entrou, eu vou ter que optar por um capital de giro, tipo um dinheiro extra da minha reservinha, sabe? Da minha gordura, eu chamo. Né? Então, para nós comerciantes, às vezes esse tipo de coisa é bem complicadinho, porque a gente tem que pôr estoque, tem que pôr mercadoria. Senão você não vende. Você vai vender o quê? Né? Exatamente. Só que tem uma diferença quando a gente usa o crédito na empresa, muitas vezes, e quando a gente usa o crédito na nossa vida pessoal. Por quê? O crédito na empresa, por mais que às vezes a gente pague juros, a gente está ganhando um lucro. Então, vamos supor que a gente pague uns juros de 1%, né? Digamos assim, você adia ali o pagamento da compra em 30 dias, digamos, e sei lá, pague vamos fazer uma conta básica, né? Não colocar 1% que seja, né? Que você vai pagar. Se você tiver um lucro de 10%, compensou, entendeu? Sim. Então, se você comprar uma máquina, digamos assim, você vai investir na sua empresa e você precisa comprar uma máquina que custa R$ 10.000. E você vai pagar 10 parcelas de R$ 1.200. Vai ser ali 20% de juros. Número redondo. 20% de juros, que seja. Se você tiver um lucro de 40%, compensou aquele crédito, não é? Porque você pagou 20% para o banco, mas recebeu 40% a mais. Então, líquido, você recebeu 20%. Entendeu? Sim. Uhum. Mas na nossa vida pessoal é diferente. Se a gente paga juros na nossa vida pessoal, não tem nada que compense isso. A gente não está recebendo lucro. Entendeu? Uhum. Por isso que a dinâmica é diferente na empresa e na nossa casa. Quando o crédito surgiu, ele surgiu principalmente, né? Surgiu principalmente, claro que sempre tiveram pessoas que usaram crédito, mas há 700 anos atrás, o crédito é antigo, viu? O crédito é antigo, o empréstimo é antigo. Você imagina que tem aqueles livros antigamente que sim, né? Mas o crédito é antigo. A maior parte do crédito era destinada para empresas, para atividade produtiva. Então, a pessoa vai pegar um empréstimo e falava assim, tem uma perspectiva de ganhar 20% com o meu negócio aqui, 20% de lucro. Então, eu vou pegar um crédito a 8%, e aí eu vou ter de líquido ali 12%, né? É utilizado em empresas. Acontece que por causa de algumas mudanças culturais no século passado, aconteceu do crédito ser difundido para todas as pessoas. Então, e isso é mais aqui no Brasil, inclusive, que a gente utiliza crédito parcelado para bens de consumo. Então, a gente compra roupa, liquidificador, televisão, tudo no crédito, né? E parcelado. Lá, né, tem alguns países que não tem muito esse hábito, até porque os produtos lá são mais baratos, né? Então, tem esse porém também, não é assim, lá é porque as pessoas são mais controladas. Não, porque o produto é mais barato. Você vai comprar uma televisão nos Estados Unidos, é muito mais barato. Né? Você vai comprar lá, a pessoa ganha um salário de
$2.000, paga $300 na televisão, $250 na televisão, né? Aqui, a gente ganha, né, o salário mínimo, 1.200, a televisão é muitas vezes duas vezes o salário mínimo. Então, é diferente também, né, os preços. Mas o crédito foi difundido para o público geral, digamos assim, né? E não houve uma educação financeira quando isso foi feito. Então, virou hábito, né? Todo mundo pega crédito. É ruim. Não se usava estrategicamente. Por exemplo, você tem ali um dinheiro no teu banco. Você tem R$ 5.000 no teu banco. E você quer comprar, você quer trocar de... É ligado. Desculpa, prof. Imagina. Vamos supor que você tenha ali no banco R$ 5.000, né? E você queira trocar de televisão. Se a televisão for sem juros, né? Se a televisão for sem juros, você pode pensar assim, poxa, eu vou tirar R$ 3.000, vou me descapitalizar, ou eu faço uma parcela sem juros aqui? Esse é um ponto, né? Eu prefiro me descapitalizar ou pagar parcelado sem juros. É uma decisão. Então, o crédito, se for usado conscientemente, pode ser principalmente quando não envolve juros, pode ser uma boa alternativa para não se descapitalizar. Tá? Mas o que eu digo para ficar atento é que o crédito não é a nossa renda. Ele é uma antecipação dos rendimentos futuros. Se a gente não consegue esses rendimentos futuros, a gente se lasca. Basicamente isso, né? Porque, por exemplo, a gente financiou o apartamento lá de 200 mil. A gente está antecipando 200 mil lá no futuro. Né? A gente antecipa, por isso que a gente paga uma taxa muito alta até, para a gente antecipar esse dinheiro. Né? Para a gente antecipar, a gente até paga para ter o bem mais rápido, para ter a casa, né? Só que se não conseguir pagar, a gente perde o apartamento, certo? Então, é interessante a gente colocar na nossa cabeça que crédito pode ser muito bem usado na nossa vida pessoal, inclusive, né? Na nossa empresa pode ser muito bem utilizado também, né? Muitas vezes a gente precisa de um crédito para capital de giro, para ampliar nossas atividades, comprar mais máquinas, fazer um aumento na nossa produção. Normal, né? O crédito ele surgiu exatamente para isso, para inclusive, né, principalmente para isso, para financiar a atividade produtiva. Então, pode ser bem usado sim, só que a gente tem que ter em mente isso, tá? Aqui o João está dizendo, hoje em dia também tem a questão de milhas usando os cartões de crédito. Tem cashback também, dependendo do cartão das marcas. Então, sim, exatamente. Exatamente, tem alguns benefícios. E além disso, o cartão de crédito pode até ser usado como controle, né? Então, você passa tudo no cartão de crédito para ganhar milhas e controlar mais, né? As finanças. Então, tem essa facilidade, né? Tem esses benefícios. Mas é isso, ele não deixa de ser um cartão de crédito. É isso que a gente tem que ter em mente. Só isso, né, que eu tô falando. O crédito bem utilizado, a gente ter consciência de que renda é renda e crédito é crédito. Porque supondo que a gente passe todas as compras no cartão de crédito, né, para ganhar as milhas, e a gente faça isso, só que no outro mês a gente não tem dinheiro. Aí a gente vai ver, a gente vai perceber que isso não era renda, era dívida mesmo. Então é só isso, só ter a consciência de que crédito é crédito e dinheiro, renda é renda, né? Dinheiro líquido é dinheiro líquido e crédito é crédito. Crédito, mesmo que a gente use com boas intenções, mesmo que a gente use para benefício, né? Por exemplo, milhas, que a gente use para controlar, se a gente não pagar a fatura, vai virar uma dívida que é bola de neve.
Então, tendo consciência disso, não tem problema. Né? Usando conscientemente, não tem problema. Tem que usar conscientemente, assim, né? Separando as duas categorias. E aí, aqui tem essa pesquisa. Eu fui clara? Vocês conseguiram pegar o ponto? Vocês conseguiram pegar o ponto aqui? O problema não é o crédito em si, né? A gente confundir crédito com a renda. Então, aqui o endividamento e inadimplência do Brasil. Então, o Brasil, essa aqui é a pesquisa do SESC e do SENAC. O Brasil mostrou recorde de endividados no ano passado nas duas faixas de renda. Os consumidores que mais endividaram foram mulheres, pessoas jovens com segundo grau completo e renda média. Aqui, ó, em 2022, 77,9% das famílias, 1% das famílias do país contraíram dívidas nas principais modalidades: cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnês, financiamento de carro, financiamento de casas e outros tipos de dívida. Então, a cada 100 famílias, 78% se endividaram, ou seja, 78% utilizam crédito hoje em dia. Algum problema? Como eu disse, se a pessoa esquecer que isso é dívida, que crédito é dívida, ela pode ter problemas, entendeu? Se você tem um dinheiro no banco, até reservado, né? Digamos que assim, que você passe tudo no cartão e sua fatura dê 5 mil todo mês, porque você passa tudo lá no cartão para ganhar milhas. Se você tem a reserva de 5 mil, ótimo. Agora, se você ficar devendo muito no cartão, né? Utilizando o cartão de crédito e contando com dinheiro lá que tá, tipo, com o ovo dentro da galinha, o risco que você corre é maior. Consegue entender? Um risco é maior. Por isso, até que mesmo na empresa, se a gente utiliza o crédito para comprar coisa de fornecedor, a gente tem que entender que a gente está correndo um risco maior. Né? Não que a gente não possa fazer isso, a gente, claro, pode ser uma grande estratégia, né? Mas se a gente tiver que recorrer a isso, a gente focar muito em realmente elaborar estratégia de vendas, em vender, para garantir que aquele crédito vai ser pago. Né? Mas o ideal do empreendedor é ele ter um bom capital de giro. Então, da mesma forma que nas nossas finanças pessoais, a reserva de emergência é nosso salva-vidas, na empresa também, o capital de giro é o salva-vidas. Porque entre até o cliente pagar você vai utilizar o capital de giro, né? Então, é muito importante ter reservas de dinheiro, tá? Então, a gente começar a pensar nisso, porque, como eu disse, desde o século passado, foi muito difundido o crédito. Porque lembra que eu falei que a poupança foi desprezada? Lembra que eu falei na aula passada, por causa de algumas ideias da economia, a poupança foi sendo deixada de lado? Assim, se as pessoas poupam, elas estão tirando dinheiro da economia e a economia ela não produz tanto, né? Então, foi se colocando a ideia de que a poupança não é algo tão bom para a economia. Né? Só que na nossa escala individual, a poupança é muito boa, é essencial. Mesmo que a gente use cartão de crédito para até ter milhas, que é uma boa estratégia, que depois às vezes você pode pegar uma passagem de avião para viajar, você pode, né, ter cashback, você conseguir, muitas vezes, descontos, tem lugar que dão descontos para certos tipos de cartão de crédito, então pode ser bem utilizado. Mas é importante a gente lembrar que da importância da poupança. Voltar ao que se fazia mais antigamente, né? De juntar dinheiro mesmo. Né? Antigamente a pessoa tinha dinheiro embaixo do colchão. Não tinha dinheiro enterrado. Já viram nesses filmes de faroeste, dos filmes antigos que os caras tinham um tesourinho, né? Enterrado lá, embaixo de uma árvore, em alguma
grande. Tá? Então, o crédito, você vê que o crédito aqui, né? 78 eles utilizam crédito. Se essas 78 famílias, né, sem pagar o cartão de crédito, o financiamento, tá tudo ótimo, né? Mas se não conseguir, são muitas famílias que se colocam em risco. Então, toda vez que a gente usa o crédito sem ter uma segurança, a gente está se colocando em risco. Não é isso? Aí eu acho que tem aqui o dado, né? E não é só assim as pessoas que ganham menos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. A proporção de endividados alcançou 78,9% nas famílias de grupo com até 10 salários mínimos e 74% entre as que têm que ganham mais de 10 salários mínimos. Então você vê que o crédito se tornou cultural e generalizado. E não, como eu disse, usando estrategicamente é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que muitas pessoas se perdem. Aqui, ó. Aí o brasileiro. Oi. Não, pode falar, pode terminar, depois eu falo. Pode dizer que eu vou procurar Não, aqui. eu ia comentar contigo assim. Eu tenho minha casa parcelada. Ela é em 25 anos, né? Se hoje eu pagar ela, tipo, não vale a pena eu quitar minha casa hoje, sabe? Porque o juro que eu recebo que eu pago para a Caixa Econômica é muito baixinho, sabe? Não dá, eu acho que 1%, sabe? Então, tipo, às vezes não, que nem você falou do endividamento, estava falando do endividamento, isso aqui. Às vezes eu acho que, dependendo da situação, não vale a pena você comprar. Descapitalizar, né? Oi? Não vale a pena se descapitalizar. Isso. Né? Desembolsar ali, tirar, né? Tudo, ficar completamente sem dinheiro para quitar, né? É isso. Uhum. Exatamente. É que nem eu disse, pode ser uma estratégia, né? Às vezes a gente vai se descapitalizar e vale mais a pena a gente ter aquele dinheiro em mão e ir pagando a parcela, né? Por exemplo, digamos que você tenha lá, ainda está devendo 300 mil, digamos assim. Você ganha 300 mil. Às vezes vale mais a pena você não se descapitalizar, mas assim, o que dá para ser feito nesse caso é ir amortizando, né? Você vai pagando a última parcela. Você paga a parcela do mês e paga a última. A última, ela vai descontar todos os juros, então você vai receber um desconto bem grande. Você já viu? Sim, na minha situação eu não consigo fazer assim, mas eu consigo dar balão. Eu digo assim, não sei se é isso que você chama, né? Tipo, tu vai lá e dá, eu junto 5 mil reais e vou lá na caixa e deposito, sabe? Do valor que eu pago, vou usar o valor redondo, de 500 reais que eu pago de parcela, vai vir para 400, sabe? Tipo, vai diminuir no valor da parcela. Daí eu junto o dinheiro de novo, vou lá e dou outra, sabe? E você paga as últimas, né? Na verdade, digamos assim, eu pago o total, sabe? De 300 mil eu vou lá e pago 5 mil, que daí fica 250. Eu sou um pouco ruim de matemática. Né? Se você tiver pagando as últimas, especificando que você quer pagar as últimas parcelas, você ganha um desconto mesmo. Eu nunca fiz isso porque nunca me interessou de dar esses dinheiros, sabe? Porque o valor dela já tá pequenininho, sabe? Então, não tem. Mas procure só saber quanto é que ficaria a parcela se você pagar de trás para frente. Então, você paga a parcela que você pagaria lá em 2029, digamos assim. Fala assim, eu quero saber quanto é que custa para eu pagar essa última parcela aqui hoje. Aí, às vezes, sai por um valor irrisório para você. E você consegue quitando as últimas parcelas para você diminuir o prazo. Entendi. Entendeu? Uhum.
Não pagar as parcelas correntes. Tipo, você ir lá e pagar a parcela desse mês, do mês que vem, do próximo mês. Não, você pagar a última. Porque todo esse valor vai ser descontado. Então, muitas vezes, uma parcela de R$ 500 sai por 100 para você. E às vezes você consegue quitar 10 parcelas lá né? E vai diminuindo assim. Porque você diz assim, no sentido de que eles vão lá, pegam o valor e tiram o juro. Nesse Exato. sentido? Descontam todo o período para você. Todo o período. Então, se a parcela vai ser lá de 2029, digamos, daqui 6 anos, eles vão descontar 6 anos do valor. Então, sai bem baratinha a parcela. E às vezes você consegue pagar 10 parcelas, 20 parcelas, ao invés de ficar pagando a parcela corrente. Eu Sim. vou mandar lá no grupo depois um vídeo que fala sobre isso, tá bom? Não, eu entendi. Porque que nem eu tenho um empréstimo que eu fiz, eu pago o valor corrente, né? Também. E daí agora tu me deu uma ideia de eu pegar e ir lá e conversar com o meu gerente e ver com ele quanto que daria para mim pagar essa a última, né? E ir pagando. Exatamente. E fica muito barato. De verdade mesmo, porque ele vai descontar todos os juros do período. Porque a gente tem que pensar que a última parcela que a gente paga é praticamente juros, Sim. né? E se a gente desconta, às vezes a parcela sai muito barata que você consegue pagar 5, 6, 10 parcelas de uma vez. Então vale a pena ir lá e ver e conversar para saber quanto fica. E eles gostam, porque um problema, né? Eles preferem que você pague, né? Eles vão preferir que você pague mesmo as últimas, porque corre o risco de você ficar devendo, né? Então, assim, qualquer pessoa, né? Então eles vão querer que você pague. Então, é interesse também do banco fazer esse tipo de coisa. Então, eu sempre indicava, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhei no Itaú, eu sempre indicava isso para quem fazia empréstimo, para quem tinha empréstimo, né? Pagar a última parcela, e pagando. Paga a corrente e paga a última. Assim você diminui em metade do tempo e ganha desconto. Desconto de todos os juros do período. Sim. Não, eu vou fazer isso. Uhum. Uma boa dica. E serve para tudo, para qualquer tipo de financiamento. De carro, de casa, de empréstimo, qualquer um a gente pode fazer assim. E é uma forma muito mais barata. A gente consegue reduzir, às vezes, em 30% o valor da dívida total. Uhum. Dependendo do tempo, consegue diminuir pela metade. Então, é muito interessante ver essas opções, né, de pagamento. Tá? Aí depois você me diz se deu certo, depois que você for lá no banco. Não, depois eu te dou um feedback para ti, pode deixar. Tá bom. Aí aqui, ó, voltando, que houve também, veja bem, piora na percepção das famílias em relação ao endividamento. Então, as famílias estão se sentindo mais endividadas, é uma questão de sentimento, né? Que a gente tem uma percepção. Então, conforme foi crescendo, as pessoas estão tendo mais essa sensação também, né, de endividamento. Aí, olha só, a inadimplência, que aí sim a inadimplência é o atraso da conta, né? Da conta que tiver. Então, a inadimplência avança nos dois grupos de renda. 46% das famílias mais pobres atrasaram dívidas por mais de 3 meses. Então, é isso. Às vezes, as pessoas confundem crédito com renda e aí acabam atrasando, porque a renda oscilou ou qualquer coisa do tipo. Né? E como eu tô falando, não e também tem aqui o probleminha, né, do juros elevado, agora está bem alto os juros. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, né? Não é demonizar o crédito de maneira nenhuma, é a gente pensar que renda é renda, né? E crédito é crédito. E se a gente usa o crédito, a gente corre um risco a mais. Só isso. A gente está consciente disso. É porque às vezes a pessoa esquece. Né? E acha que a renda é tão garantida que esquece. E muitas vezes, né, como a Thalita falou, às vezes não compensa pegar, se descapitalizar inteiro,
né? Questão estratégica. Às vezes, você utilizar o dinheiro inteiro do mês, você tem 5 mil reais, você vai gastar os 5 mil reais inteiro de uma vez aí vai ficar com R$ 0. Então, tem que pensar nisso, né? Na descapitalização e no longo prazo. Mas se a gente tiver consciência de que crédito é crédito, a gente vai ter até mais responsabilidade, digamos assim, que a gente sabe, né? Que a prioridade, então, vai ser pagar o crédito, basicamente, né? Se acontecer alguma coisa da nossa renda oscilar, a prioridade vai ser pagar o crédito, obviamente, né? Muitas vezes as pessoas deixam o cartão de crédito, paga lá o financiamento da casa, né? Porque, obviamente, senão perde a casa, né? Mas o cartão de crédito acaba deixando. Ah, só um detalhe com relação ao score, que foi falado aqui, que a Thalita comentou do score. Quando a gente usa o cheque especial no banco, você certamente, você já usou, todo mundo já usou o cheque especial, né? Por mais que a gente use o cheque especial e reponha o dinheiro no mesmo dia, isso diminui o nosso score, sabia? Então, usar mesmo só de usar e repor. Tipo, você usou um dia e repôs no outro dia. Mesmo assim, afeta o nosso score. Sabiam disso? Essa parte eu não tinha não sabia mesmo, porque se você usar o limite, você diz, um dia só, você já, teu score está lá embaixo, por isso? Não está lá embaixo. Não fica lá embaixo. Se você repõe o dinheiro, não necessariamente vai ficar lá embaixo, né? Se você repõe, se você coloca no mesmo dia, se você coloca no outro dia, você está pagando. Só que cai um pouquinho. Não, nesse sentido, vai caindo, cada passo vai caindo um pouquinho, né? Cai um pouquinho. Então, ao invés de verdinho lá, fica amarelinho, sabe? Sim. E aí, a hora que a gente precisa, muitas vezes, contratar um crédito para nossa empresa, né, fazer alguma coisa, às vezes a gente não, né, tem mais dificuldade. Por quê? Porque nosso score baixou. Atrasar a fatura do cartão de crédito também, né? Isso daí é básico, né? Atrasar a fatura do cartão de crédito, o score também cai um pouquinho. Então, na hora que a gente precisa do crédito de fato, né, a gente às vezes não consegue com tanta facilidade. Então, prestar atenção nessas coisas. Né? Eu falo aqui que a gente tem que tratar o dinheiro de uma maneira leve. Não é assim, meu Deus, crédito, né? Que às vezes as pessoas falam aí, não, tem que comprar tudo à vista. Vocês já viram aquele programa Mukiranas? Os Mukiranas, vocês já viram? Não, nunca vi que canal que passa esse programa, professor. Deixa eu ver aqui que canal que passa, que vocês vão rir bastante. Passa na Discovery, mas tem no YouTube. Quem quiser assistir... Não é o Trato Feito? Não, são mukiranas. Eles são pessoas que são obcecadas. Ali o João falando que já viu. São pessoas que são obcecadas por economizar. Então, são pessoas que às vezes... Eu vi um cara que ele reutilizava o fio dental, né? Ele reutilizava o fio dental. Ele comprava papel higiênico folha dupla para desgrudar e usar só uma parte da folha. Ele pegava amostra grátis em tudo quanto é lugar, esse tipo de coisa. Então, prof, o meu pai e minha mãe são muquirana até hoje. Mas, olha, eu tenho certeza que o muquirana da televisão é, assim, profissional. Profissional. Ali, ó, o João disse, são bem mão de vaca. Porque agora não mais, prof. Antigamente eles compravam um guardanapo e colocavam nós para abrir o guardanapo, porque ele era uma folha dupla, né? Para o pacote de um pacote de guardanapo dá 2. Então, tipo, os muquirana mesmo, né? Bem estilo, bem nesse estilo. Teve uma que é feio, né? Mas tinha uma que
levava banana, ia comprar banana e levava sem casca, né? Tirava a casca da banana e levava só a banana, ou digamos assim, um miolo da banana, né? Que ela não queria pagar pela casca. Mas o empreendimento, o supermercado já tinha pagado pela casca, né? Então tem que repassar o custo. Mas aí a mulher fazia isso. Ah, sempre tem, né? Quem nunca foi um pouquinho muquirana de por exemplo, tirar o osso da carne no buffet, né? Já fizeram isso? Mas, prof, você vai no mercado e compra uma carne, né? Uma carne linda, maravilhosa. Só que aí tem um osso que é metade da carne. Daí você paga pelo osso, realmente. Tipo, uma E o costela. empreendedor pagou pelo osso. Tu vai comprar uma costela, tu paga mais osso do que carne. Porque às vezes a costela é fininha, a carne é fininha assim, né? E os ossos são desse tamanho assim. Então, tipo, tu paga mais osso do que carne, né? Por isso que tem que fazer boas escolhas no supermercado também, não é? Concordo. Até no supermercado. Porque assim, o supermercado pagou pelo osso também, né? Então a gente paga pelo osso também. Né? Aqui é a escola meu Deus, não é a escola de É a natação. Michele. É a É a Michele, eu Michele. tô olhando aqui, é a Michele. Que apareceu na escola de natação. Ali ela disse que esses dias assisti, eles tiraram a casca do alho. Sério, a casca do alho. Meu Deus. Mas é muito engraçado. Vale a pena assistir. Muquirana. Então, assim, desculpa, entrei pela conta da escola, mas agora já ficou. Esses dias eu assisti, e daí eles tinham um plasticozinho assim do lado de onde tinha os alhos, e eles tiraram todo o alho da cabeça e tiraram a maioria das cascas, assim, porque diz que a casca pesa muito para eles levarem. Pesa muito. Uma casca de alho. Eu assisti. É demais, né? E muitas vezes as pessoas que falam sobre finanças aí na internet, eles agem como. Eu não vou citar nomes, tá? Não vou citar, não posso citar, não. Mas às vezes eles agem como pra gente, como se a gente devesse viver dessa forma, né? Assim, cortando tudo, não pode nem tomar um cafezinho, não pode comer uma pizza, não pode nada, tem que, né, fazer tudo sozinho, não pode gastar dinheiro, não pode ter, né, aquele corte, corte, corte. E não é bem assim a vida, né? O que a gente precisa é ter consciência, como eu disse, o principal risco que a gente corre é do crédito. Se a gente usar com consciência, a gente já diminui muito esse risco, concorda? A gente já reduz muito a chance da gente ficar inadimplente, certo? Se a gente usa com consciência, gastando, né, no crédito dentro do nosso planejamento, do nosso orçamento mensal. Né? Se a gente fizer o controle, como tem lá no vídeo gravado, tá? Para quem não assistiu, assistir lá na playlist gravada, eu vou reenviar para vocês as aulas. Se a gente gastar dentro do orçamento, que a gente pode, tá tudo certo. Né? O problema é que às vezes a gente acaba deixando escapar. Por exemplo, a Amazon, você fica com o seu cartão de crédito salvo lá. Então, você nem sente. Muitos aplicativos você fica com um cartão de salvo, o iFood fica. Então, vai gastando no crédito e esquece que o crédito não é dinheiro, né? E que no outro mês precisa pagar. Mas é isso. Viver com consciência, dentro do orçamento e utilizando dinheiro para coisas que fazem sentido para você. É que nem eu disse, a gente vai viver que nem muquiranas. Você acha que isso é vida? Né? É assim, que nem aquele vídeo que eu mostrei ontem para vocês, da roda, da corridinha dos ratos, né? Os ratinhos lá correndo para comprar coisas e nunca chegar na felicidade. Muitas vezes a pessoa ela quer abrir um empreendimento para ganhar dinheiro, para daí no futuro ela ser feliz. Não é isso? Para aproveitar a vida. Não, a gente pode fazer isso agora também, enquanto economiza, enquanto faz escolhas sustentáveis, a gente pode priorizar as coisas que a gente gosta também, que faz diferença. E muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta
pela falta de hierarquia, né? Então, a gente tem que hierarquizar, a gente tem que se conhecer. O que é mais importante para mim? Pensar mesmo, gastar um tempo pensando nos próprios gastos. Então, a gente vai fazer uma escala de importância, né? Primeiramente, né, o que é mais importante? Pagar casa, né, habitação, alimentação, saúde, obviamente. Mas dentro das coisas que a gente quer comprar, eu quero comprar uma televisão, quero comprar uma televisão, quero comprar um jogo de lençol de 300 fios, 500 mil fios, né? Quero comprar uma geladeira nova, uma televisão nova, alguma coisa um celular novo. Então, todas essas coisas que você quer comprar, você pode pegar e anotar no celular, num bloquinho, num caderninho, anotar tudo que você tem coragem de comprar. O que você tem vontade de comprar para sua casa, para você, roupa, tudo. Né? Gasto que você tem com estética, né? Eu queria fazer um tratamento X ali, né? No meu cabelo, qualquer coisa. E você vai hierarquizar. Então, dentro dessas coisas, qual que é o mais importante para você? Aí você fala, olha, o mais importante é eu comprar o celular. Então, você compra o celular primeiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai gastando pela emoção. Então, a gente viu uma promoção, vou comprar esse daqui. Mas nem era o mais importante, né? Nem era o mais importante, nem era o que ia fazer mais diferença. E aí, a gente sempre tem aquela sensação de estar faltando algo. Porque, afinal de contas, a gente está deixando de comprar os mais importantes e comprando as coisas menos importantes. Então, é óbvio que vai sempre ter aquele sentimento de falta, né? De que, poxa vida, você quer trocar a televisão porque a televisão não está funcionando direito. Né? Está acontecendo alguma coisa. Mas aí você gasta com uma coisa supérflua lá, joga dinheiro fora, né? E aí, toda vez que você for sentar para assistir televisão, vai falar assim, nossa, eu queria tanto comprar uma televisão, mas nunca dá, né? Nunca dá para trocar a televisão, tem que esperar mais um pouco. Então, tem essa sensação. Aquilo que é mais importante para você vai ter mais peso se não comprar. Né? Então, é bom hierarquizar, porque daí a gente consegue fazer as coisas consciente. Então, eu tomo cuidado com o crédito, eu faço o meu controle, planejamento e gasto aquilo que é mais importante e ainda junto dinheiro. Você consegue fazer isso e se sentir sempre feliz. Consegue juntar dinheiro e ser sempre feliz. Né? Porque muitas vezes a gente corta tudo e corta até a nossa felicidade. Aí se a gente ficar infeliz, a gente não vai conseguir trabalhar direito, vocês entendem? Aqui a Michelle falou aqui no chat. Quando temos planejamentos, conseguimos realizar nossos sonhos. Em 2018, fomos para a Disney, mas foram 5 anos guardando dinheiro. Não deixamos de comprar outras prioridades, mas nos organizamos. É isso mesmo. Perfeito. Exatamente. Às vezes a gente não consegue fazer por falta de hierarquia, né? E no caso aqui, você conseguiu, por 5 anos, olha só a preferência temporal, né? Esse desenvolvimento da disciplina para aguentar ficar algum tempo sem usufruir daquilo. Eu acho que até se torna mais gostoso, não se torna, Michelle? Quando a gente faz um sacrifício antes para conseguir aquilo, né? Então a gente fica lá planejando e junta dinheiro, e eu vou, né? Ficar namorando o negócio antes de ir, até ir. Não se torna até mais gostoso a conquista? Então, prof, foi bem assim mesmo, sabe? Né, ir para Disney acho que é um sonho de criança, assim. E quando nós resolvemos, né, eu, meu marido, meus 2 filhos, nós sentamos, embora, né, eles fossem pequenos na época, nós sentamos e conversamos, se a gente quer ir, vamos fazer um planejamento, né? Minha irmã também queria ir junto, a gente se planejou todo mundo junto para ir em 2018. Então, mais ou menos, né, fizemos uma previsão de quanto a gente ia gastar com passagem, com hotel, com os parques, porque o mais caro lá são os parques, né? A gente queria ir em todos. E daí, tendo dinheiro lá de sobra ainda, né, para gastar lá. Porque se realmente o pessoal fala assim, eu comprar, né, lá nos Estados Unidos é barato, depende do que você for comprar. Porque a gente sempre brincava, quem converte não se diverte. Porque uma latinha de Coca-Cola no parque era R$25, né, se a gente convertesse.
Então, assim, vamos prever mais ou menos quanto a gente precisa, quanto a gente tem para gastar, e sabendo que quando a gente voltasse, nós teríamos uma vida normal de novo. Então, a gente teria que ter ainda essa reserva para quando voltasse, né? E para uma emergência a gente ter também. Mas, assim, foi uma viagem muito gostosa, porque a gente foi, que nem você falou, com esse planejamento, a gente sabia o que podia gastar, quanto tinha para gastar, sabia que não era um dinheiro que iria fazer falta depois, né? Que foi um dinheiro já guardado para isso. Então, assim, foi muito gostoso, muito divertido. E aí não teve aquele peso depois também, né? Não teve, De não. a pessoa que às vezes antecipa o sonho e aí vai viajar e aí depois pensa assim, nossa, e agora? O que eu faço com a conta, né? E aí a viagem acaba perdendo a metade da graça pela preocupação depois, né? É bem assim que acontece, né? Por isso que a gente foi, e daí nós, né, que nem eu te falei, a gente pensou, não, quando a gente voltar, a gente vai ter uma vida normal e tem que ter uma reserva guardada, né? Então foi um dinheiro, a gente abriu uma poupança só para isso. Então foram assim, 5 anos que a gente foi guardando, não precisava guardar muito por mês, porque a gente tinha um tempo maior, né? Então a gente conseguia guardar sem passar perto, né? Que nem eu falei ali, comprando outras prioridades também. E foi uma viagem muito gostosa, muito legal. Então, quando a gente hierarquiza e planeja, a gente consegue fazer isso. Então, muito bom seu testemunho, Michele. Aqui trouxe a prova prática de que é possível fazer isso sem. É possível esperar, é possível juntar dinheiro e sem precisar também se sacrificar demais. Quando a gente coloca um tempo maior, a gente consegue. Né? Vocês já viram aquele teste do marshmallow com criança? Que colocam a criança na sala e aí dizem assim, olha, se você comer um marshmallow, né? Não, se você comer um marshmallow é só esse, mas se você esperar a quantidade de minutos, você ganha 2 marshmallows. E aí, né, a maior parte das crianças, né, come o marshmallow ali, mas tem uma porcentagem que espera. E aí tem a recompensa dos 2 marshmallows. E acompanharam, nessa pesquisa, acompanharam as crianças até a vida adulta, praticamente. Ficaram, eu acho que 20 anos acompanhando as crianças, né? E aí descobriram que as crianças que tinham maior capacidade de esperar, elas também tiveram um pouco, né? Tiveram mais sucesso na vida. Então, a capacidade de esperar é muito boa, é uma evolução do ser humano. A poupança é uma evolução do ser humano. Você imagine que lá, e só para encerrar a aula, que já são 19h47, não sei se ainda tem outra aula, quando o homem, imagine o homem primitivo, né, que morava na caverna. Ele saía para caçar e tinha que voltava né, com o bicho. Aí tava a mulher na caverna esperando, aí, na época que tinha fogo já, né? Aí cozinhava o bicho e comia, tinha que comer, não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira. Conforme o ser humano foi evoluindo, foi fazendo agricultura, né? Foi tendo agricultura, foi desenvolvendo técnicas de conservar a carne, então colocava lá no sal, colocava na banha, né? Tem várias técnicas naturais de preservação do alimento, conseguia estocar grãos, né, arroz, estocar trigo. Então, o ser humano conseguiu juntar, né? Foi uma evolução do ser humano. Então, a poupança é uma evolução. Então, às vezes, e hoje está sendo um pouco desprezada a poupança, né? Mas saber, essa habilidade de conseguir esperar foi uma evolução do ser humano, uma evolução da economia. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Então, por isso que eu falo, a importância de juntar o dinheirinho. É muito importante desenvolver essa habilidade, essa disciplina. E aí, se tem capacidade de esperar para comprar alguma coisa, essa disciplina também vai irradiar para as outras áreas da vida. Então, você vai ter mais paciência, por exemplo, para esperar uma criança, né, o filho se desenvolver, o companheiro, a companheira se desenvolver, vai ter uma paciência um pouco maior. Então, tá tudo interligado. Tudo que a gente faz na economia, tudo que a gente faz no nosso negócio impacta todas as áreas da nossa vida, não é mesmo? Então, já são 19h49,
Já vamos encerrando a aula, agora 19h50, já vamos encerrando a aula para vocês terem 10 minutinhos de descanso antes do professor Neri, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? A gente continua na segunda que vem. Profe, só que eu te faço só uma colocação para ti. Aquela, que nem a viagem da Michelle ali. Sabe, quando a gente sofre para ter uma viagem, algo assim, parece que é mais gostoso, né? Exatamente. Se você ganha, digamos assim, de presente de alguém, parece que não tem tanto sentido, sabe? Eu vejo esse gosto que tem, sabe? Que é delicioso, que nem diz outro. Já ouviu falar que aquela frase daquilo que muito custa, muito vale? Uhum. Então, aquilo que a gente tem um pouco mais de trabalho, né, para conseguir, a gente valoriza mais, né? E aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, esse negócio do sacrifício e de um certo trabalho, as pessoas não querem hoje em dia, elas querem tudo fácil, elas querem usufruir primeiro e depois pensar no custo. Mas a economia, a gente vai ver mais para frente nas outras aulas que a gente está sempre comparando custo e benefício, né? E quando um negócio é muito custoso, a gente tende a achar também que é mais valioso. Então, está totalmente ligado mesmo. Então, a gente vai sentir mais prazer. Da mesma forma que a gente conquistar as coisas com o próprio trabalho, né? Se a gente ganhar 1 milhão na Mega Sena, não é a mesma coisa da gente ter feito 1 milhão com o nosso negócio, né? Eu fiz, eu trabalhei, foi a minha habilidade, né? Isso dá uma completude muito maior do que vir fácil, né? Então, foi a minha habilidade, né? Foi o meu sacrifício, o meu trabalho, foi com a minha inteligência, foi com a minha... Se acordei cedo, o negócio fica até melhor, né? Uhum. E o crédito, de certa forma, tira esse prazer da gente, né? Então, por isso que a gente tem que sempre balizar, né? Qual que é o melhor caminho, né? Muitas vezes vai ser o crédito, né? E muitas vezes vai ser o juntar antes. Vai depender de cada momento da nossa vida, né? Não existe uma regra única, né, que vale para todos os momentos da nossa vida. Mas é importante a gente levar essas coisas em consideração, tá bom? Mais algum comentário antes de encerrar? Eu vou enviar lá para vocês o vídeo sobre amortização também, tá bom? Para quem mais quiser ver, tá? Então, boa noite, pessoal. Até segunda que vem, tá? Eu vou mandar as aulas gravadas lá certinho novamente, tá? Abraço para vocês. Tchau, até segunda.